Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Melo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber a palavra de Deus na sua vida, a palavra de Deus, que é a nossa direção, o nosso sustento, é o nosso alimento, é que dá força para a nossa alma, nosso espírito e cura o nosso corpo físico. Então, nós estamos aqui com uma mensagem abençoada para a sua vida, porque o intuito, o objetivo desse canal é levar a palavra de Deus para a sua vida. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber a palavra de Deus. Não esquece também de curtir o nosso canal para ajudar o nosso vídeo a alcançar mais almas e ser recomendado para mais pessoas, para aquela pessoa aflita, angustiada que necessita de uma palavra, que é a palavra de Deus que venha a transformar a vida dela. Vamos falar uma mensagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, cujo título da mensagem é A Prática da Justiça. Jesus, é um ensinamento de Jesus. Jesus ensinou que é a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então veja bem, o que Jesus falou nesse ensinamento dessa palavra no capítulo 6, versículo 1 sobre a prática da justiça. Quando nós praticamos a justiça, a gente tem que fazer em secreto. Não tocar trombeta, não se procurar praticar, exercer a justiça apenas por aparência, por ser visto pelos homens, para poder receber uma recompensa. Ou para receber, seja uma recompensa, um elogio, méritos. Então, quando a palavra fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, Jesus ensinou, guarde-se de exercer a sua justiça diante dos homens. Não exerça a sua justiça diante dos homens para ser visto por eles, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão. O que é galardão? É recompensa junto de vosso Pai Celeste. Então, o que acontece? Você tem que guardar, você deve exercer a sua justiça não para mostrar para o homem que você é justo, que você é íntegro, que você é reto, que você é bom, porque é bom só um que é Deus. Mas você tem que procurar exercer a justiça, a prática da justiça, independentemente da situação, se você está sendo visto por alguém ou não, seja sendo visto em oculto ou no secreto. Então você não deve ter essas motivações de exercer a justiça para ser admirado pelos homens, para receber elogios, recompensas, mérito dos homens. Você deve fazer o que? Exercer a justiça por amor e obediência à palavra de Deus, por estar agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, quando você procura fazer a sua justiça para não ser visto pelos homens, ou seja, Deus ele vai te recompensar, ele vai te abençoar, ele vai te dar vitória, ele vai te dar paz na sua alma, na sua vida. Que a partir do momento que você faz o bem para o próximo, pratica a justiça. O que é justo? O que é justiça? É aquilo que é justo, íntegro, reto. Então, se você pratica a justiça, porque isso emana da sua vida, do seu coração, da sua alma, ou seja, você tem senso de justiça. O que é praticar a justiça? É você não mentir ou enganar o seu próximo. Não é cobiçar aquilo que é do seu próximo. Não é procurar tramar contra a vida do seu próximo, não é prejudicar alguém. Você tem que cumprir a regra de ouro, tanto que fala na Bíblia, que Jesus ensinou, como a regra de ouro que fala nos livros seculares também. A regra de ouro é o quê? O que você não quer que seja feito por você, ou seja, o que você não quer receber dos outros, não faça pelos outros. Se você quer receber o bem das pessoas, faça o bem para elas. Essa é a regra de ouro, tanto que está na Bíblia e está em qualquer livro secular que ensina isso, sobre a regra de ouro. Que é o que você quer para a sua vida, você deseja para o próximo. Se você quer que o próximo seja feliz, seja abençoado, seja próspero, conquiste as coisas, se você deseja que o seu próximo vença na vida, essa é a regra de ouro, entendeu? Aquilo que você quer para os outros, aquilo que você deseja para você, você quer para os outros. Você não pode, se você não deseja maldade para você, injustiça para você, como que você vai desejar para os outros isso? Você não pode desejar o mal. Se você não deseja o mal para você, por que você vai desejar o mal para os outros? Então, é o que Jesus falou. Guardai-vos. Não procure praticar sua justiça diante dos homens. Aí no versículo 2 fala assim, ó, como se deve dar esmolas, ou seja, o que é o título também aqui, a sequência da palavra, que uma palavra complementa a outra. Como se deve dar esmolas, como se deve fazer caridade, ajudar o seu próximo. Quando fala aqui no versículo 2, quando, pois, deres esmolas, o que é esmola? Fazer uma caridade, ajudar o necessitado. Não toques trombeta
diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, veja bem. Jesus falou, quando você for fazer caridade para o seu próximo, ajudar um necessitado que está passando fome, está passando sede, que precisa de recursos materiais deste mundo, para aliviar o sofrimento, a dificuldade, o aperto, mas está falando o quê? Dar esmola para quê? Para o necessitado, o que precisa, que passa necessidades. Por quê? A esmola é quando você faz caridade para uma pessoa que precisa, que necessita, não para pessoa que não precisa e não necessita. Então, veja bem, quando depois der esmolas, não toque trombeta, ou seja, não fica trocando trombeta, ou seja, falando para todo mundo, olha como eu sou justo, como eu sou íntegro, como eu pratico a justiça, porque eu dei esmola para aquela pessoa que estava necessitada e aflita. Eu paguei um prato de comida, eu paguei uma água para ela beber, que ela estava com sede, eu ajudei ela a pagar um tratamento médico para o seu filho, eu ajudei ela a pagar, o exemplo, o aluguel dela para ela ser despejada, você está fazendo uma caridade, uma pessoa que não tem condições de se sustentar, de trabalhar para obter o seu sustento, que está vulnerável. Então Jesus falou o quê? Para você não tocar trombeta, não querer se mostrar para os religiosos, não querer se mostrar para os homens, não querer se mostrar para ninguém, fazer em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, que é Deus, quem que te vê em secreto é Deus, porque Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Se você está ajudando um necessitado por amor ao próximo, aquela alma necessitada e aflita, fazendo a caridade, faz em secreto, não para se mostrar aparentemente que você é justo, para se mostrar que você é bom, ou seja, você faz em secreto, Deus ele vai te recompensar, ele vai te abençoar, ele vai fazer você colher essa semente que você plantou de justiça, de bondade, de integridade na sua vida. Porque a palavra de Deus fala em Gálatas, capítulo 5, que de Deus não se zomba, que o homem semear isso também se fará. Então tudo aquilo que você planta de bondade para as pessoas, ou seja, você faz o bem, sementes benignas, bondosas, de misericórdia, para as pessoas, mesmo se não for um recurso material financeiro, mas uma ajuda, um conselho, uma direção que você dá para a vida daquela pessoa que precisa conquistar um objetivo, que precisa vencer na vida, que precisa melhorar de vida, de progredir, de evoluir. Então, quando você faz isso, você está plantando uma semente boa, uma semente espiritual do bem. E Deus ele vai te recompensar, ele vai te pagar quando você ajuda o necessitado, o aflito, quando você não procura exercer essa justiça perante os homens para receber elogios da mídia, para receber elogios dos homens, do seu círculo social, da comunidade que você convive, do bairro, do seu trabalho. Então quando você faz, porque isso é uma essência de justiça, você nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo, então cada um só pode dar aquilo que tem. Você só dá o que tem. Então, se você tem amor, bondade, tem o Espírito de Deus, a presença de Deus, você vai dar tudo aquilo que é bom para a vida do teu próximo. Você não vai querer dar coisas ruins para o teu próximo. Então, é isso que é a palavra. Não procurar fazer como os religiosos. Quando falar a palavra aqui, no versículo 2, não troque trombeta diante, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. O que seria o hipócrita? O religioso. É isso que está falando dos religiosos, porque os religiosos, eles vão para o culto não para buscar a Deus, eles vão para a igreja não para servir a Deus, eles vão para ser vistos para os homens, não generalizando a todos, porque existe o joio e o trigo. Então, Deus só vai fazer a separação do joio e do trigo no dia do julgamento. Quando a sua alma descolar do seu corpo, você morrer, no seu dia do julgamento, Deus vai fazer o quê? O julgamento. Então, quando fala na palavra, os religiosos, por que os religiosos? Porque os religiosos procuram exercer a justiça diante dos homens. E isso eu estou falando, religiosos. Exercer a justiça para mostrar para o pastor, para mostrar para os membros da igreja, para mostrar dentro da igreja que é santo, que é justo. Mas dentro da igreja ele mostra isso, mas fora da igreja ele não mostra. Porque o que Jesus quer dizer é o quê? Para a gente não ser hipócrita como os religiosos. Se a gente é justo na igreja, que a gente seja justo fora dela, da porta para fora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, e quando a gente é justo, que seja isso uma essência dentro da gente. Que a gente não procure fazer isso para se mostrar para os homens que faz, que acontece. Porque Deus não permite que a glória dele seja tocada, porque toda a glória pertence a Deus. Porque Deus soprou o fôlego de vida na sua vida. Você respira por causa dele, vive por causa dele, se movimenta por causa dele.
Você tem saúde por causa deles. Você trabalha e recebe o seu salário, ou você tem uma empresa e recebe o lucro da sua empresa, porque Deus, ele te deu isso, não foi da força do seu braço, porque homem nenhum consegue com recursos próprios vencer. Então, quando você faz a caridade do próximo, você vai estar ajudando o que? A Deus. Você ajuda a Deus quando você ajuda o próximo. Então não precisa trocar a trombeta igual os religiosos fazem. Eu ajudei aquela pessoa porque estava nesse estado de aflito e fica mostrando para toda a igreja que ajudou. Entendeu? Você tem que fazer em secreto. Porque Deus que vai te ver em secreto vai te recompensar. Seja você faz uma ajuda para uma instituição religiosa, para uma igreja que necessita levar a palavra de Deus, ou para uma instituição de caridade, que existem várias instituições de caridade que cuidam de crianças com câncer, cuidam de necessitados na África, porque a África é um continente que está na miséria, que não tem, que muitas pessoas passam. Falando que você ajuda em secreto, o Deus que te vê em secreto, que viu que você ajudou, que você não mostrou para ninguém. Você praticou a justiça, oculta aos olhos dos homens, mas não oculta aos olhos de Deus. Deus ele vai te recompensar. Recompensar como é? Que recompensa é essa? Vai te recompensar porque ele vai te dar o quê? A semente que você plantou, ele vai fazer o que você... Essa semente te ajudar o necessitado, vai fazer você colher na sua vida, ou seja, ele vai começar bem a sua vida, seus caminhos, para você progredir, para evoluir, para você se desenvolver, para você ser bem sucedido naquilo que você requer, nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus projetos. Por quê? A salvação, ela é individual. Você conquista a salvação quando você aceita Jesus como o seu único suficiente Salvador e reconhece que você é pecador, que você falhou, que você errou, que Jesus pagou o preço. Porque anteriormente, na antiga aliança, o preço foi pago através de sangue de animais. O sacerdote tinha que entrar no santuário, no Santo dos Santos, o sacerdote humano cheio de falhas. Ofereceu um sacrifício de animal, espelhar o sangue daquele animal para o homem ter o perdão. Existia o véu que fazia a separação entre Deus e o homem, que precisava de um homem para poder fazer essa intermediação. Mas na nova aliança feita com o sangue de Jesus, o véu ele foi rasgado, porque Jesus foi o cordeiro, foi o sacrifício, ele sendo filho de Deus. Ele se despoja da sua glória, sendo filho de Deus. O que é ser filho de Deus? Tem poder, majestade, grandeza. No mundo espiritual, os anjos louvavam, adoravam, servem a ele. Ele se despojou da sua glória e se fez servo obediente até a morte de cruz. Foi obediente, se despojou para servir o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o próprio Deus se despojou para servir o ser humano. O certo é o ser humano servir a Deus, mas ele se despojou sendo filho de Deus. De toda a sua glória, de toda a sua grandeza, de toda a sua majestade, de todo o seu poder. E foi feito, veio aqui, até gerado pelo Espírito Santo, na barriga de uma mulher justa, Maria. E aqui é o plano de salvação de Deus da nova aliança para a sua vida, porque Deus viu que não adianta sacrificar tudo isso de animais para o homem ser reconciliado, porque seria necessário sacrificar muitos animais pelos pecados. Então Deus viu que isso não adianta nada, que isso não tem efeito nenhum. Então ele fez aqui a nova aliança. E a nova aliança não invalida a última. As promessas estão aí, elas se cumprem, mas a nova aliança é feita aqui no sangue de Jesus. Então é o testamento da nova aliança, que Deus derramou o sangue dele, Jesus derramou o sangue dele, foi obediente à vontade de Deus, derramou o sangue dele como expiação pelos nossos pecados e rasgou o véu. Você não precisa de um sacerdote, de um homem para chegar até a presença de Deus. Embora na palavra fala que a gente tem que se congregar como igreja para ser edificado, para buscar a presença de Deus, para receber a palavra de Deus do altar que é santo. Hoje, se você dobrar seu joelho, se arrepender dos seus pecados, confessar o seu Deus, se arrepender da vida ruim que você levava, praticando a injustiça, a impiedade, e mudar o curso da sua vida, mudar o panorama, praticando a justiça, a retidão, fazendo a vontade de Deus, porque você só descobre a vontade de Deus através da palavra dele. Então, você fazendo a vontade de Deus, então Deus, através do sangue de Jesus, ele perdoa seus pecados, salva a sua alma. Você é uma nova criatura, você nasce de Deus, nasce de novo, e Jesus te batiza com o Espírito Santo Consolador para você ter forças, para poder resistir ao pecado, resistir às coisas deste mundo, para ele ser guiado pelo Espírito dele, ser dirigido até tomar posse da sua salvação e das bênçãos de Deus aqui na terra. Então, essa é a nova aliança, feita com o sangue de Jesus. Então é isso, a salvação individual, é para você ser salvo, é isso que você precisa, aceitar Jesus como o seu único suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus pagou o preço pelo seu pecado, pela sua iniquidade, pela sua transgressão. Ele sofreu na cruz as enfermidades do mundo inteiro, de todas as gerações anteriores, as que estão agora e aquelas que vão vir, o pecado de toda a humanidade. Se um pecado, a gente já vê uma pessoa, por exemplo, agredindo a outra, ou fazendo mal, a gente já vê aquilo,
nojo, tu sente uma repulsa. Imagina você sofrer o pecado de toda a humanidade para salvar todos aqueles que não creem em Jesus como Senhor Salvador, que não creem na palavra. Entendeu? Que às vezes até debocham, chacota, mas é isso que Deus quer. Deus não veio chamar justos para o arrependimento. Ele veio chamar os pecadores para que se arrependam dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões e sejam salvos. Por quê? Porque no céu há alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso está na palavra. Então, a salvação individual é pela fé. Mas para você ser abençoado na sua vida material aqui na terra, você precisa plantar sementes boas, sementes de amor, de bondade, porque você vai colher tanto na sua vida espiritual, material, né, na sua vida física. Então é isso. Essa é a palavra. Então, para a gente não exercer como os hipócritas religiosos que tocam trombeta, se mostram justos perante os homens, mas nos bastidores eles praticam impiedade, toda imundície, toda podridão, eles limpam o exterior do corpo, da aparência, para aparentar para os homens, mas por dentro, nos bastidores, eles praticam a iniquidade. Por isso que Jesus falou na palavra que nem todo aquele que me dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque Jesus vai chegar e vai falar assim no dia do julgamento, para os que estiver diante de ti. Tive fome, não deste de comer. Tive sede, não deste de beber. Tive nu, não me vestistes. Né? Ou seja, é peregrino de vós, não me acolhestes. Ou seja, a pessoa era uma religiosa perante os homens, mas não praticava a palavra de Deus, procurava ser justa diante dos homens, mas os bastidores praticavam iniquidade. Então quando ele fala assim, apartai-vos de mim, maldito todos que praticam iniquidade. Por quê? Porque eram justos diante da igreja, diante do exemplo do sacerdote, do líder religioso, diante das pessoas, mas a oculta praticava iniquidade, e só Deus vê no oculto aquilo que está escondido. O homem não vê, ninguém vê, só Deus. Então, que você é oculto, se você pratica a justiça, a vontade de Deus, né, aparentemente, como posso dizer, é oculto, quando Deus vê, continue praticando. Entendeu? Porque você vai receber sua recompensa. Você tem que ser justo, porque os olhos de Deus passam sobre toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração for totalmente do Senhor, os olhos de Deus estão passando sobre a terra e está te vendo nesse exato momento, está vendo o que você está fazendo, se você está praticando bem ou praticando o pecado, a impiedade, a iniquidade. Então não adianta eu, Rafael, né, neste canal, aparentar aqui no canal no YouTube que sou justo, que sou temente a Deus, que aparentemente quem vê este canal assiste este vídeo, né, tá vendo que eu tô levando a palavra, mas eu tenho que praticar minha justiça na oculta, quando eu desligo esta câmera, no meu dia a dia, no meu trabalho, em todo lugar. Porque senão eu vou ser hipócrita e religioso, que bate cartão em igreja, mas eu tenho que nascer de novo. É lógico que ninguém é perfeito, ninguém é santo. E eu não procuro mostrar a perfeição do homem, eu procuro mostrar o quê? A falha, a falibilidade humana, mostrar a grandeza e a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, que Deus é perfeito, que você tem que olhar para Deus. Então não adianta exercer a justiça diante dos homens, na mídia, na igreja, no ciclo social, ou neste vídeo que está sendo gravado agora, e quando eu desligar esta câmera e der as costas para esta gravação e ver meu dia a dia, eu praticar injustiça, porque eu tenho que viver aquilo que eu prego, eu tenho que viver aquilo que estou falando da palavra de Deus. Então não adianta ser hipócrita, Deus abomina hipócrita, Deus não abomina o pecador, que é pecador e se arrepende dos seus pecados, porque Jesus veio para os pecadores, mas Jesus abomina o hipócrita que conhece a palavra de Deus, conhece os ensinamentos de Deus e mente, engana as pessoas, as ovelhas, porque o lobo engana a ovelha. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o lobo ele vem pelo telhado e engana as ovelhas, com falsos ensinamentos, falando de uma coisa que não vive. Você tem que ter a autoridade daquilo que você fala, daquilo que você vive, porque a pessoa vê a diferença daquele que vive a palavra e daquele que é religioso. Porque nós, como apóstolo Paulo, somos o bom perfume de Cristo, que exala o perfume de Cristo e é cheiro de vida para os que têm vida e morte para os que têm morte. Ou seja, para a pessoa, nós somos o bom perfume de Cristo. Quando a gente vai para um lugar, aquela fragrância penetra no ambiente, a pessoa consegue ver a diferença da presença de Deus. Então, para aqueles que têm vida, nós somos cheiros de vida. Para quem tem morte, vivendo no pecado, somos cheiros de morte. Então é isso. Então a fragrância do perfume de Cristo tem que estar na sua vida. Eu sei que a gente falou várias passagens, mas tudo, se você olhar e procurar pesquisar, vai estar na Bíblia. Eu peço até perdão pela minha voz estar um pouco rouca. Mas é isso, vamos fazer uma oração aqui abençoada para abençoar a sua vida, porque o nosso objetivo aqui não é trazer uma religião, uma placa de uma igreja, mas é trazer o que é a palavra de Deus,
que você nasça de novo, aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, seja batizado com o Espírito Santo. Eu não estou preocupado aqui com o crescimento de canal, não, de ser monetizado ou não. Estou preocupado de levar a palavra para as pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. De acordo com as minhas condições, porque eu não fico enfeitando nada aqui. A gente fala só o que Deus dá, aquilo que Deus alimenta a nossa alma para passar. Que a gente é um canal direto com Deus. E você pode ser um canal direto com Deus onde você estiver também. Que Deus quer que a gente nasça de novo, nasça de Deus, e que a gente seja o bom perfume de Cristo, a fragrância. Porque não adianta só ser a fragrância do perfume de Cristo. O certo é você ser contaminado por essa fragrância, por esse perfume. Porque onde você estiver, você vai levar a palavra. Vai levar com que almas sejam salvas, que as pessoas sejam transformadas por esta palavra, que é pela Bíblia. Então a gente não está chamando você para uma religião nem para uma placa de uma igreja. Você não está chamando para você servir a homens, mas sim para Deus. Eu não tô aqui com o intuito de rebanhar ninguém para mim, não. Tô procurando o intuito de rebanhar pessoas, almas, para o reino dos céus. Que o reino dos céus seja lotado de pessoas, de pecadores arrependidos que mudaram as suas vidas. Então vamos fazer uma oração. Feche os olhos, pense em Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento em oração, meu Pai, com ousadia e intrepidez diante da Tua palavra, porque o véu foi rasgado. Hoje a gente tem acesso à Sua presença, não precisamos mais do sacerdote da antiga aliança. Embora as promessas que o Senhor prometeu não são invalidadas na antiga aliança, o Senhor veio para confirmar a antiga aliança, não para revogar. Mas que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa, tem misericórdia, alcance, Deus, traz almas sedentas da Tua palavra, que já cansaram de seguir líderes religiosos, né, que já cansaram de estar sedenta, porque querem nascer de novo, querem ter um encontro contigo. Nós não estamos aqui pregando contra a igreja, contra a religião, não, Senhor, nós estamos pregando o Teu reino, a Tua palavra, o arrependimento, como João Batista, ele pregou o arrependimento para preparar o caminho. Porque a vida do homem, como se disse a Tua palavra, não consiste nos bens que ele tem. Não consiste nas conquistas dos bens. Então é isso, meu Pai. Então toca com o Teu poder. Porque o mais importante é a nossa alma, a nossa vida, a nossa salvação. Mas é lógico que o Senhor prometeu coisas na Sua palavra, que se a gente obedecer, a gente vai receber essas bênçãos na nossa vida, através da obediência, e não do sacrifício de tolo, do sacrifício de hipócrita. Mas, embora sejamos pecadores, se arrependemos verdadeiramente de fato, de coração e de verdade, não para procurar aparentar para os homens, mas sim para exercer a justiça, segundo a Sua vontade, seremos recompensados aqui no mundo com as promessas, com as bênçãos do Senhor e com a salvação, a vida eterna. Porque não é necessário fazer um sacrifícios de tolo, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Então tudo que a gente tem para lhe oferecer já é seu, a respiração, a vida, nossos recursos materiais. Então, o que o Senhor pede dessa pessoa, que essa pessoa se arrependa e faça a Sua vontade. Então, em nome de Jesus, que entregamos todas nas Tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Essa foi a mensagem abençoada para a sua vida. Né? A gente volta a qualquer momento, se Deus permitir, se Deus quiser. Se Deus quiser continuar a usar a gente aqui para pregar a palavra, nós vamos falar desta palavra abençoada para a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. E graças a Deus.